Amigos do canal Russas, de volta mais uma vez para a gente trazer uma nova apresentação para vocês. E agora a gente vai continuar falando a respeito da suplementação de minerais, principalmente de cálcio e fósforo, na dieta dos bovinos leiteiros. Entendemos que são dois minerais chaves no que diz respeito à produção e produtividade de gado de leite, né? São dois minerais mais importantes. E aí a gente falou um pouquinho a respeito da importância da suplementação do cálcio e do fósforo do concentrado. E agora a gente vai ver a real necessidade da suplementação de cálcio e fósforo naquilo que nós chamamos de dieta total. Nós vamos pegar um exemplo, vamos pegar uma dieta de um bovino, vamos considerar como referência a silagem de milho, e aí nós vamos fazer uma avaliação das necessidades nutricionais, daquilo que a silagem de milho oferece, da suplementação do milho e da soja, ajustando a proteína e energia, e vamos entender o déficit que fica na suplementação de cálcio e de fósforo, ok? Então nós vamos dar continuidade à nossa apresentação, né? E agora falando sobre o ajuste de cálcio e de fósforo, uma análise em uma dieta total. Vamos fazer uma revisão daquilo que nós falamos a respeito, né, da importância da suplementação do núcleo mineral nos concentrados de bovino. Bom, em primeiro ponto, a gente relembrando que o teor de proteína bruta no concentrado para vaca de leite pode variar de 14% até 24%, depende do tipo e da qualidade do volumoso. Ou seja, então, essa de achar que uma boa concentrado para vaca de leite é 18, 16, 20, 24, 22, depende, entendeu? Da qualidade e da disponibilidade do volumoso. Sempre no princípio que o volumoso, que o concentrado, ele deve entrar na dieta completando aquilo que o volumoso não está oferecendo. Falamos também que a inclusão do núcleo mineral no concentrado varia de 3 a 4%. Esse é o mais comum que a gente vê nas indústrias que fornecem núcleo para vaca em lactação. Que o percentual de cálcio no concentrado final deve ficar em torno de entre 1 e 1,5%, e o percentual de fósforo no concentrado final deve ficar em torno de 0,5% e 0,75%, ou seja, a metade do fósforo, a metade do cálcio, né? Se o cálcio é 1, o fósforo é meio. Se o cálcio é 1,5, o fósforo é 0,75. Com relação à concentração do fósforo no núcleo mineral, aqui nós temos que tomar muito cuidado, porque nós sabemos, né? A gente já mostrou no vídeo passado que apesar de um núcleo mineral ou de um sal mineral ser formado basicamente por 14 minerais, mas o elemento fósforo ele representa em torno de 70% a 80% desse custo final. Ou seja, é o elemento que tem a maior importância no que diz respeito do custo final do suplemento mineral e de um núcleo para a lactação. Considerando, entendeu, também a sua grande importância em todo o metabolismo celular, o elemento fósforo. Então, normalmente, o que a gente vê comercialmente, eu tenho feito algumas avaliações, os núcleos ele vem em torno entre 40 gramas por quilo de fósforo, que é em torno de 4% de fósforo, a 80 gramas por quilo, que é em torno de, ou seja, que equivale a 8% de fósforo. Então é essa variação que a gente vê nos núcleos no mercado. A gente vê produto com 40 gramas por quilo, com 60 gramas por quilo, com 70 gramas por quilo, 75 gramas por quilo, 80 gramas por quilo. Lembrando que quanto maior o percentual de fósforo, o produto tende a ficar mais caro pela grande importância financeira que o fósforo representa no custo do produto final, ok? Normalmente a concentração de cálcio, né, ele varia em torno de 2 a 4 vezes a concentração do fósforo. Por exemplo, se o fósforo for 60 gramas por quilo, o cálcio pode ir 120, 180, 240, fica nessa média de 2 a 4 vezes. Normalmente você vê mais comum em torno de 4 vezes o valor
o valor do cálcio em relação ao fósforo. Os núcleos minerais quase sempre já vem com inclusão de vitamina A, D e E, ou seja, núcleos minerais, macro e micro minerais, mais a vitamina D e E. E alguns núcleos apresentam também a inclusão de aditivos, né? Que no caso aí entendendo que os aditivos, o uso de aditivos depende do nível de produção e da tecnificação da propriedade em termos de nutrição animal. E aí você tem uma série de aditivos com uma série de finalidades no mercado. Não é nossa função agora a gente falar sobre os aditivos. Só lembrando essa pequena revisão, entendeu? Do que diz respeito aos concentrados, entendeu? Aos núcleos, né? Que fazem parte dos concentrados de vaca de leite. Bom, agora nós vamos só relembrar aquilo que nós explicamos na aula passada, da necessidade da incorporação de núcleos, o núcleo mineral. E aqui nós vamos pegar um exemplo hipotético, isso aqui é um cálculozinho de ração que a gente faz. Exemplo, aqui nós temos um concentrado para bovino de leite, né? Um concentrado formado por 75% de milho em grão e 25% de soja. Total da fórmula 100 kg. Veja que aquilo nós não incorporamos nenhum suplemento mineral. Então essa dieta aqui, esse concentrado, nós estamos aqui, ó, 19,25% de proteína na base da matéria seca, entendeu? Lembrando que aqui nós temos essa formulação aqui, tanto me dá os níveis em termos de matéria natural, que é esse valor aqui, ó. Por exemplo, essa forma é 17,13% de proteína bruta na matéria natural, mais na matéria seca é 19,25%, entendeu? Já o nível de NDT, vamos falar na matéria natural, 84% de NDT na matéria natural. Agora vamos para cá o que interessa. Veja a quantidade de cálcio que essa fórmula oferece. 102 gramas de cálcio, não é isso? E 345 gramas de fósforo. Lembrando que um concentrado para vaca de leite, entendeu? Nós temos que ter no mínimo 1% de cálcio. Então aqui nós teremos que ter no mínimo 1 kg, né? 1 kg de cálcio, que seria 1%, 1 para 100, e em torno mais ou menos de meio de fósforo. E aqui nós só temos 102 gramas. Olha aí como fica uma defasagem muito grande. Então, o que é que nós fazemos aqui? Pronto, essa é a primeira situação. A segunda situação aqui, eu peguei um núcleo de lactação, entendeu? Contendo 250 gramas de cálcio por quilo e 60 gramas de cálcio, porque é um padrão, né? 60, 250. Então veja que o núcleo desse de lactação, 3 quilos desse núcleo, fornece 750 gramas de cálcio e 180 gramas de fósforo. Veja que a quantidade de cálcio, entendeu? Aqui, ó, 3 kg de um núcleo mineral, entendeu? Nessa proporção de 250 gramas de cálcio e 60 gramas por quilo de fósforo, fornece 750 gramas de cálcio. Ou seja, aqui nós saímos de 102 gramas para 750 gramas, quase 7 vezes mais. Então veja a importância quando você inclui a suplementação mineral para fechar a dieta no que diz respeito ao cálcio e o fósforo. E aqui mais uma tabelazinha, uma outra dieta, onde o milho entrando com 72, a soja com 25, aqui a farinha de osso calcinada, 2 kg, aqui não é mais núcleo, entendeu? Não estou usando núcleo, estou usando agora produtos comuns. Por exemplo, farinha de osso calcinada, 2 kg, e o calcário calcítrico, 1 kg. Então eu tenho aqui 100 kg, uma ração, um concentrado com 18% de proteína bruta na matéria seca, 81% de NDT, e olha aqui a quantidade de cálcio. Essa fórmula aqui nós temos um ponto, né? No caso aqui vamos para a matéria seca, 1 kg, 435 gramas de cálcio. Qual é o percentual ideal de cálcio
No concentrado é entre 1 a 1,5. Aqui nós estamos quase com 1,5% de cálcio. E o fósforo 0,825, um pouquinho da metade. Então essa formulação 72 de milho, 25 de concentrado, 2 kg de farinha de osso e 1 kg de calcário, ele ajusta e muito, entendeu? De forma bem concreta o concentrado para bovino de leite, no que diz respeito ao teor de proteína, que está dentro do limite, NDT está dentro do limite, e o nível de cálcio e fósforo também dentro do limite, que aqui seria 1,5%, né? E aqui seria 0,75%, ok? Então, concentrado fechado, concentrado, digamos, bem equilibrado, tirando a farinha de osso e o calcário, você retorna para uma atuação indesejável, que seria isso aqui, né? Somente 102 gramas de cálcio e 345 gramas de fósforo. Veja que aqui, além de você estar com o nível de cálcio baixo, o nível de fósforo baixo, você ainda tem um processo inverso. Ou seja, o valor do fósforo está acima do valor do cálcio. Então é indesejável, entendeu? Esse tipo de dieta. Por isso que os concentrados para vaca de leite, ele precisa, ele tem necessariamente que ser incorporado esses núcleos minerais na proporção de 3 a 4%, ok? Bom, e fica agora uma pergunta: como fica o ajuste de cálcio e de fósforo quando consideramos o consumo de volumoso em uma dieta total, né? Vamos tentar responder através de uma simulação de uma dieta. Bom, o que é que nós vamos fazer aqui? Aqui é o seguinte: nós pegamos um animal padrão de 20 kg de leite, peso vivo 550 kg, produção de leite 20 kg, percentual de proteína no leite 3,2% e de gordura 3%. Esse animal aqui, gente, como nós pegamos um animal de 20 kg de leite, a gente pode dizer que é um animal de uma produção boa, nem é uma vaca fraca, também não é uma vaca top, né? Então, nós pegamos a tabela do NSC 2001 e fomos buscar a exigência nutricional desse animal, né? O que é que nós temos que oferecer para esse animal conseguir produzir essa produtividade. Então nós temos 13,84 kg de matéria seca, 2,260 kg de proteína, 9,610 kg de NDT, 4,446 kg de FDN, 86,35 gramas de cálcio e 48,76 gramas de fósforo. Bom, aqui nós vamos começar a fazer, né? Isso que eu já fiz, eu estou só passando aqui o cálculo para a gente entender. Para a gente fechar essa dieta, tendo como base volumoso a silagem de milho, entendeu? E usando, no caso aqui, o volumoso entrando como 60% da matéria seca. Então nós fechamos essa dieta com a seguinte forma: 26 kg de matéria natural de silagem de milho, 2,5 kg de milho, 3,5 kg de farelo de soja, 100 gramas de farinha de osso calcinado e 100 gramas de calcário calcítrico. Então, o que é que a tabela me faz? Ela pega a quantidade de matéria natural, multiplica pelo teor de matéria seca, e aqui eu tenho a matéria seca em quilos. Então essa matéria seca aqui, ela é multiplicada por cada fator que está nessa tabela à parte. Por exemplo, a silagem de milho, ela tem 7% de proteína bruta. Então 26 kg de silagem de milho, que é no caso natural, a silagem é 32% de matéria seca, que é a média, eu tenho 8 kg 320 gramas de matéria seca de silagem. Então, esse 8 kg 320 gramas eu multiplico por 7% da proteína. Aqui eu tenho a quantidade de proteína, a quantidade de NDT, a quantidade de fibra, de cálcio e de fósforo. Então aqui nós trabalhamos para fechar, primeiro, o teor de matéria seca, pronto. E aqui nós fechamos, né, com 13,85, enquanto a exigência é 13,84, ok? Ó, aqui está fechado. Proteína bruta, então veja que nós usamos 26 kg de matéria de silagem de milho,
26 kg de silagem de milho, 2,5 kg de milho e 3,5 kg de soja, entendeu? E aqui com essa quantidade, nós fechamos a quantidade de proteína, há uma exigência de 2,2 kg 260 gramas e nós fechamos 2 kg 358 gramas, um pouquinho a mais, tá vendo? Então, a quantidade de proteína foi satisfeita. Vamos ao NDT, 9 kg 610, aqui 9 kg 974. Também a gente, foi atingido a exigência nutricional de NDT. FDN, fibra em detergente neutro, 4 kg 460, 5 kg 550, ou seja, a quantidade de fibra está boa. Agora, a quantidade de cálcio em grama, entendeu? A exigência nutricional de 86 gramas, 86,35 gramas, e aqui nós atendemos 86,66 gramas de cálcio. Então, a quantidade de cálcio atendido, e aqui 48,75 gramas de fósforo, e nós fechamos a forma com 61,35 gramas de fósforo. Então, atendido a dieta desse animal, formado por 26 kg de silagem de milho, 2,5 kg de milho, 3,5 kg de soja, 100 gramas de farinha de osso calcinada e 100 gramas de calcário calcítrico, nós fechamos a dieta desse animal em matéria seca, em proteína bruta, em NDT, em fibra, em cálcio e em fósforo. Vamos aqui a essa formulazinha. Então ficou a dieta com 26 kg de silagem de milho, 2,5 kg de milho, 3,5 kg de farinha de soja e 200 gramas de mineral. Ora, considere aqui 2,5 kg de milho com 3,5 kg de farinha de soja. Isso aqui dá o que? 6 kg, não é isso? Veja só, 6 kg vezes 3% dá igual a 180 gramas. Então veja só, se nesses 6 kg de concentrado, né? Em cada quilo de concentrado desse eu tenho 3% de núcleo mineral, então 6 quilos dessa mistura eu vou oferecer 180 gramas de um suplemento mineral. Veja que aqui eu precisei de 200 gramas de farinha de osso calcinada e 200 gramas e 100 gramas de calcário para fechar a dieta no que diz respeito de cálcio e de fósforo. Então entenda a importância que existe, entendeu? Da suplementação de cálcio e fósforo na dieta para a vaca de leite. Agora, para a gente entender melhor, nós vamos tentar entender o que é que cada elemento desse participa na suplementação, ok? Então veja como essa tabela é interessante. Eu peguei o mesmo animal, os mesmos nutrientes, só simplifiquei, tirei da tabela aqui o NDT, FTN, deixei somente a matéria seca, o cálcio e o fósforo. Vamos lá, então tá aqui, ó, o mesmo animal, a mesma exigência, matéria seca 13,84 kg e o cálcio grama 86,35. Estou trabalhando o cálcio, mas é o mesmo raciocínio para o elemento fósforo. Então veja aqui o que é que cada elemento, cada alimento nessa dieta participa do percentual para atingir o nível de cálcio. Veja só, a silagem de milho, gente, veja só, ela entra com 0,80%, ou seja, ela atende menos de 1% da necessidade e exigências que a vaca precisa. A silagem de milho. O milho atende 0,77%, também menos de 1% da necessidade de cálcio é atingido pelo milho. Já o farelo de soja, como é um alimento aqui, ó, veja o farelo de soja, ele tem 0,25% de cálcio e tem 0,68% de fósforo. Então, quando você usa 3,5 kg do farelo de soja, então o farelo de soja, ele atende sozinho 10% da necessidade de cálcio que o animal precisa. O que é o mesmo raciocínio aqui, a farinha de osso calcinado,
ela atende 45,32% e o calcário calcítico atende com 43,1%. Agora, se nós somarmos esses três primeiros elementos que nós dizemos que são basicamente que não são propriamente minerais, ou seja, se eu somar aqui, entendeu? O atendimento da silagem de milho, mais o atendimento do milho, mais o atendimento do farelo de soja, isso representa somente 12% da necessidade de cálcio que a vaca precisa, ou seja, de 86,35 gramas, entendeu? Então, a silagem de milho, o milho e a soja só fornece 12% desse valor. Agora, quando eu incluo aqui a farinha de osso calcinada e o calcário calcítico, esses dois elementos juntos, ele fornece 88% da necessidade de 86,36 gramas. Então, veja, a gente está com essa explicação mostrando, entendeu, de forma até indireta, porque a inclusão do núcleo mineral nos concentrados para bovino de leite, porque 3 a 4% na inclusão, porque tem muita gente que me pergunta, acha se há necessidade, porque o pessoal fica com aquela visão, eu estou usando 70 kg de milho, estou usando 20 kg de soja, então vou ter que usar 2, 3 kg desse produto. Tem gente que acha que isso aí não vale nada. Mas veja, nesse exemplo aqui, bem característico, entendeu? Que numa dieta dessa, formada basicamente por 6 kg de concentrado, né? 200 gramas do mineral, que foi a farinha de osso calcinado e o calcário calcítico, eles suplementaram sozinho 88% da necessidade de cálcio que a vaca precisa. Enquanto que a silagem de milho, 26 kg, o milho, 2,5 kg e o farelo de soja, 3,5 kg, esses três elementos juntos só atende a 12% da necessidade de cálcio que a vaca precisa, entendeu? Então, com essa explicação, a gente quer fechar esse ciclo, entendeu? Para que fique bem realmente entendido pelo produtor da real necessidade, entendeu, de suplementação de um bom núcleo mineral nos concentrados das vacas de leite, na proporção em torno de 3 a 4%, entendeu? Se possível, buscando produto de boa qualidade, empresa idônea, com a média de 60 a 70% de grama por quilo de fósforo. Com isso, você consegue, entendeu, satisfazer em parte a necessidade de cálcio e fósforo que as vacas precisam. Outra dúvida também que eu tenho visto é alguém perguntando se você suplementando, fazendo a incorporação do núcleo mineral na ração, né? Ou seja, você bota 3, 4% do núcleo no concentrado. Se existe a necessidade de ter sal mineral disponível para a vaca de leite, a resposta é sim. Por que isso? Porque o consumo, gente, é individual. Você nunca tem no rebanho vacas com a mesma produção. Nós trabalhamos em média, mas na média tem vaca que dá 18, tem vaca que dá 9. Então, vacas que dão mais leite, elas têm mais necessidade de minerais do que as que dão menos leite. E às vezes a quantidade de ração e volumoso que a vaca está comendo não consegue satisfazer a necessidade de cálcio e fósforo. Então, sempre é importante ter um coxo disponível para a vaca de leite. Forma de suplementar mineral para a vaca de leite, entendeu? Incorporação do núcleo mineral de lactação no concentrado, na proporção de 3 a 4%, poder chegar até 5%, dependendo da situação, e sempre ter disponível um coxo com bom sal mineral para aquelas vacas que realmente têm mais necessidade, são melhores produtoras, entendeu? Caso elas tenham algum déficit, elas tenham onde buscar essa suplementação. Então é isso que a gente queria falar para vocês, e com essa apresentação a gente encerra esse estudo que a gente fez a respeito da suplementação de cálcio e fósforo para a vaca de leite, a incorporação de um núcleo de lactação para a vaca de leite. E esse trabalho foi pensado em função para a gente tirar dúvida desses produtores que muitos que acreditam de não haver a necessidade
de incorporação de um núcleo mineral para a vaca de leite. Então nós mostramos na apresentação passada essa necessidade no núcleo, né, que deve ser em torno de 1 a 1,5% de cálcio e de 0,5% de fósforo. E agora nós estamos apresentando dentro de um quadro de uma dieta total que existe sim, né, a necessidade de cálcio e fósforo. Entendendo esse quadro, essa importância, entendeu? Que aqui os dois minerais juntos, né, a farinha de osso calcinado e o calcário quarcito, eles dois, cada qual entrando com 100 gramas, eles estão atendendo 88% da necessidade de cálcio. Enquanto a silagem de milho, o milho e o farelo de soja só atende 12% da necessidade de cálcio que a vaca precisa. É isso que a gente queria deixar bem claro para vocês e até a próxima.